Olá, prezados companheiros de Ideal Espírita. Sejam todos bem-vindos a mais esta transmissão realizada pela TV Chico Xavier, a Sintonia do Bem de Campina Grande, na Paraíba. Onde aproveito para enviar minhas saudações de carinho ao nosso companheiro e amigo Ivan Farias, ele que é o responsável pelas programações diárias, sempre levando informações e belos aprendizado através de mensagens e edificantes palestras. Vale destacar que a rádio e a TV Chico Xavier estarão neste mês de abril comemorando o seu aniversário de 16 anos de fundação, informando e divulgando o Espiritismo desde 2006, atualmente em parceria com a ASAS, que é a Associação Espírita Amor e Sabedoria. O NED, Núcleo de Estudos da Doutrina Espírita. O ALEM, Associação Luminar de Magnetismo Humano. E o SEAC, Centro Espírita Amor e Caridade de Bauru, onde inclusive eu e outros expositores fazemos parte aqui do grupo Aulas da Vida, do SEAC, coordenado por Amália Carvalho de Moraes, com palestras semanais exibidas sempre às sextas-feiras, a partir das 13h30. Então fica aí os nossos agradecimentos a todos que assim nos oportuniza trazer este trabalho em conjunto. Portanto, muito nos honra e gratifica podermos colaborar neste humílimo trabalho a serviço de nosso amado Cristo Jesus, através desta bendita e consoladora doutrina dos Espíritos. Queremos então, meus amigos, parabenizar pelo grande sucesso e extraordinário trabalho que a TV e rádio Chico Xavier tem proporcionado com tanto carinho e dedicação ao longo desses 16 anos. Pois bem, o mês de abril é um período especial, voltado para homenagearmos e celebrarmos o surgimento do Espiritismo, isto em meados do século XIX na França, onde ali o influente educador francês, Hippolyte Léon Denisard Rivail, mas é conhecido por todos nós pelo pseudônimo de Allan Kardec, ele teve a grande responsabilidade e missão de codificar importantes obras basilares, a fim de trazer à humanidade um novo roteiro que pudesse melhor esclarecer os seus postulados no tríplice aspecto, que é o científico, filosófico e com suas abrangentes consequências morais, que nada mais são do que as leis morais ensinadas pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, 18 de abril de 1857 é o marco de uma nova era em que os corações humanos imprimiriam um novo rumo e conceito, com melhor entendimento e discernimento na relação entre o mundo físico e o mundo espiritual. Advento que já estava até mesmo anunciado por Jesus em seu Evangelho, como sendo a terceira revelação. Além de tudo, meus amigos, temos sobras até para nos sentirmos jubilosos e honrados neste mês, justamente por acontecimentos que notabilizaram o movimento espírita ao longo da história, como também ilustres e destacados personagens que prestaram o seu valioso concurso na divulgação e difusão do Espiritismo. Então, desse modo,
Em 1º de abril de 1858, Allan Kardec e outros colaboradores em Paris, França, fundaram a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, como nós podemos ver pela imagem, legalizado assim oficialmente como o primeiro centro espírita no mundo. Olha aí que bacana, hein? E o objetivo da instituição era o quê? Estudar o espiritismo e pesquisar os fenômenos mediúnicos. No dia 15 de abril de 1864, temos o lançamento de O Evangelho segundo o Espiritismo, tendo sido publicado inicialmente, como talvez poucos saibam, sob o título de Imitação do Evangelho. Até mesmo Allan Kardec ele fez essa alteração baseando-se inclusive nas observações do editor francês Didier e de outros companheiros estudiosos da doutrina. Já em 18 de abril de 1857, como dissemos, sendo o marco inicial do Espiritismo na Terra, é lançado, portanto, pelo codificador Allan Kardec, a primeira edição de O Livro dos Espíritos, a funcionar, inclusive, numa parte das dependências do Palais Royal, como nós vamos ver aqui, pela imagem também. Quando ali contava, na época da primeira edição, com 501 questões, sendo inclusive somente revista e ampliada com 1018 perguntas e respostas a partir da sua segunda edição, que ocorreu no dia 18 de março de 1860. Em 1º de abril de 1858, tivemos também eventos, como o surgimento do jornal A Caridade, na cidade de Ouro Preto, estado de Minas Gerais. Henrique Andrade, idealizador espírita, considerado um dos mais ardorosos defensores e propagadores da obra codificada por Allan Kardec, ele publicou em 4 de abril de 1932 o primeiro número do jornal Mundo Espírita, no Rio de Janeiro, transferido posteriormente para a Federação Espírita do Paraná. E aí a história vai seguindo dentro deste mês tão festivo para todos nós. Então, no dia 7 de abril de 1926, o senador James Lucius Whitley apresentou no Senado dos Estados Unidos um projeto-lei de sua autoria, dando aos médiuns o direito de exercerem livremente os seus dons mediúnicos. Já que bem se nós consultarmos a história aí, a mediunidade é um instrumento da qual muitos serviram, mas que tiveram muitas situações embaraçosas para enfrentar, muitos óbices. Mas, com a perseverança de James, o senador, ele conseguiu este projeto para que exercessem livremente. Em 18 de abril também de 1957, surge o primeiro selo espírita do mundo no Brasil, comemorando assim o centenário do aparecimento do Livro dos Espíritos. Então, 100 anos de surgimento de O Livro dos Espíritos, onde ali temos para ilustrar o selo também. Olha aí que bacana. Então, são coisas que vêm só engrandecer a nossa doutrina espírita. Através de um projeto elaborado também pelo deputado Alberto Calvo,
ele foi sancionado em 27 de dezembro de 1996 pelo Estado de São Paulo, né? Lei de número 9.471 do artigo 1º, que queria institucionalizar, a partir do dia 18 de abril de 1997, a comemoração anual do Dia dos Espíritas. Olha aí, nós teríamos então, a partir do dia 18 de abril, repetimos, de 1997, um dia para nós. Então é muito bacana isso. E até mesmo a gente acabamos aí vendo recentemente no Congresso, né, deputados exaltando o próprio Espiritismo, né, numa pauta que ali abordaram. É muito bacana isso para nós, muito nos honra. E no campo, né, de atuação mediúnica, de efeitos físicos, ocorre então pela primeira vez, em 22 de abril de 1872, a materialização do espírito de Kate King, tendo como médium a jovem Florence Cook. Então, olha aí quantas coisas importantes para exaltar a nossa grande doutrina, não é? Em 30 de abril, meus amigos, do ano agora de 1856, é transmitida a Allan Kardec a primeira revelação mediúnica a respeito da sua missão, né, de que ele haveria de desempenhar na grande tarefa que lhe caberia trazer em terras francesas. Tivemos também personagens que muito bem desempenharam o seu trabalho a favor da doutrina. Mas, dentro do mês de abril, findaram sua estada terrena de retorno à pátria espiritual. Como vamos agora ver, né? Então, em 4 de abril do ano de 1919, desencarnava William Crookes. Ele foi um cientista químico e físico que estudou os fenômenos espíritas por mais de 30 anos. Em 10 de abril agora de 1885, Luiz Alphonse Cagnet encerra sua existência física, considerado como um dos pioneiros do espiritismo e notabilíssimo magnetizador, onde ele manteve então relações, né, com os entes do além-túmulo, por intermédio de vários pacientes em estado sonambúlico ou de êxtase. No mesmo dia, pessoal, e mês, agora que isso no ano de 1901, desencarnava o espírita francês Pierre Gatin Leymery, redator-chefe e editor da Revista Espírita. Foi médium, ele foi também discípulo e um dos continuadores à obra de Allan Kardec. Agora, em 11 de abril de 1900, após ter coroado seu apostolado de êxito e glória com brilhantes realizações em prol do espiritismo, desencarna o famoso médico espírita Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante. O nosso querido Dr. Bezerra. Ele que foi o unificador e um dos maiores defensores da doutrina dos espíritos e amplamente conhecido como o médico dos pobres. Leon Denis, filósofo, médium e um dos continuadores do espiritismo após a morte de Allan Kardec, destacam-se também dentre suas várias obras Depois da Morte, que é uma obra muito linda. Temos o problema do ser, do destino e da dor, o cristianismo e espiritismo, outra obra também, No Invisível, o porquê da vida, o grande enigma. Então está aí, né, para apenas termos uma ideia deste grande colaborador, trazendo suas obras para poder assim
enriquecer os nossos conhecimentos, que a doutrina tanto nos proporciona de bom. Quem também, pessoal, nos deixou em 24 de abril, veja que é tudo abril, né? Os desencarnes. Vamos falar daqui a pouco das encarnações. Então, quem nos deixou também no dia 24 de abril de 1984, repetindo, foi o jornalista, sociólogo, publicitário e escritor e conferencista espírita brasileiro, o Deolindo Amorim, um ardoroso defensor, né, das obras codificadas por Allan Kardec e também profundo admirador de Leon Denis. Ele foi presidente, inclusive, do Instituto de Cultura Espírita do Brasil e presidente de honra da Associação Brasileira de Jornalistas e Escritores Espíritas. Bem, não poderíamos deixar, né, também de enumerar aqueles que retornaram ao palco terreno. Então, aqueles que voltam na condição de espíritos que reencarnam. Então, investidos, né, com o fiel e feliz propósito de co-colaboradores na obra do Espiritismo. Humildes e dedicados tarefeiros do bem, que assumiram então a nova reencarnação com o justo dever de servir a doutrina. Assim, em 1º de abril de 1918, renasceria em Boquim, no estado de Sergipe, José Martins Peralva Sobrinho, escritor e espírita brasileiro, mais conhecido como Martins Peralva. Então a gente percebe que dentro dessa efeméride, né, que dentro das realizações, dos grandes acontecimentos que transcorreram no mês de abril, então às vezes a gente passa despercebido essas grandes personagens, essas figuras importantíssimas que trouxeram muito contributo então à doutrina. Então é importantíssimo nós ressaltarmos eles que também deixaram a sua parcela. Então ele foi, né, José Martins Peralva Sobrinho, conhecido, como estávamos dizendo, como Martins Peralva. E ele deixou 5 obras de cunho evangélico doutrinário. Estudando a mediunidade, estudando o Evangelho. Eu já estudei até inclusive esta obra. É maravilhosa. Dá para até nós fazermos como um livro que nos auxilia para fazer dentro do lar, né, como o culto de Evangelho no lar. Estudando o Evangelho, portanto. Outro também livro que, por Martins Peralva, é o Pensamento de Emmanuel. Depois, Mensageiros do Bem, Mediunidade e Evolução. Nascido agora, 19 de abril de 1862, o abnegado ceareiro espírita português Inácio Bittencourt, embora não fosse, né, ele dotado de cultura acadêmica, ele escrevia artigos doutrinários de forma surpreendente. E ele era muito eloquente, né, nas pregações doutrinárias. Ele tinha muita facilidade em discorrer aquilo para o povo que ele se dirigia. Então, dotado de mediunidade natural, emigrou para o Brasil, com residência no Rio de Janeiro, onde ali se converteu ao Espiritismo e teve, então, destacada atuação no movimento. E, finalmente, conhecido não somente no meio espírita, mas considerado e respeitado por várias religiões, médicos e classes de cientistas, nascia em 2 de abril de 1910, no município de Pedro Leopoldo, estado de Minas Gerais, Francisco Cândido Xavier, conhecido mundialmente como Chico Xavier. Com 71 anos ininterruptos de atividade mediúnica, a vida de Chico, pessoal, sempre esteve pautada na simplicidade,
na humildade e devotamento ao próximo, sem jamais esperar algo em troca, demonstrando sincero e extremado desprendimento dos bens materiais. Nunca, vejamos, nunca Chico aceitou dinheiro algum ou gratificações das pessoas. Ele doava aquilo com amor. E olha que das 412 obras, isso pelo menos a que tinha já de conhecimento, e fora aquelas que não estavam ainda nas editoras, dessas 412 obras psicografadas, os direitos autorais eram posteriormente revertidos para as instituições de caridade. Isso mesmo. Não ficava com dinheiro nenhum, Chico. Então, Chico era frequentemente representado como aquele homem coração. De outras vezes, um homem chamado amor, considerado uma das personalidades mais aclamadas e admiradas no país, e ressaltado principalmente pelo seu forte altruísmo, ele foi indicado em 1981 e 1982 ao Prêmio Nobel da Paz. Em outubro de 2012, ele foi eleito pelo SBT, o programa de televisão, como o maior brasileiro de todos os tempos. Ali na época, obtendo 71,4% dos votos, até vencendo ali na disputa, Santos Dumont e a Princesa Isabel, que também ali disputaram o final do programa, ali a final. Bem, muitas coisas, pessoal, nós poderíamos dizer desse grande homem que notabilizou o século XX e o início do século XXI. Mas como ele mesmo se considerava, afirmando ser um cisco, um capim e a pulga do leão, possamos então a seu exemplo trabalhar com amor na seara de Jesus, nos dedicando e servindo como também ele costumava dizer, sou apenas um simples carteiro de Deus. Razão esta, porque tanto admiramos o trabalho e o exemplo de amor e caridade que ele nos deixou, de maneira que muitas casas e instituições espíritas pelo Brasil e no exterior levam até hoje o seu nome de fundação. É Centro Espírita Chico Xavier, Fundação Chico Xavier. Então, muitas casas, muitos espaços onde aí estão trabalhando em prol da doutrina levam no frontispício o nome do Chico. E mais do que merecido, não é? Portanto, fica aqui nossos agradecimentos e reconhecidamente nosso imenso apreço e carinho ao amigo e companheiro Ivan Farias. Um grande abraço. Dedicado e incansável trabalhador da Rádio e TV Chico Xavier, como também aos que, em parceria conosco, somam os mesmos interesses e os objetivos em comum, que é divulgar e difundir a doutrina de Cristo e de Allan Kardec. Despeço-me aqui parabenizando e felicitando uma vez mais a todos da Rádio e TV Chico Xavier pelos seus 16 anos de existência, pedindo a Deus que nos ampare e nos fortaleça na sublime missão reservada, como diz o Evangelho, os trabalhadores da última hora. Paz a todos. Fiquem com Deus.
ti mesmo. Porque amor nada pedindo para si. O amai-vos uns aos outros foi superado pelo amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Amar alguém ou alguma causa sem pedir nada, sem esperar o pagamento nem mesmo da compreensão da inteligência do próximo, então trabalhar por uma humanidade mais feliz, por um mundo melhor, pela extinção das guerras e pelo incentivo do progresso em bases morais convenientes para que nós todos estejamos no melhor lugar possível, que possamos ocupar no campo da vida humana, servindo ao Pai, ao Criador, a nosso Senhor Jesus Cristo e a todos os princípios cristãos, ou mesmo aos princípios mais nobres de outras religiões. Então ele me disse assim: por que é que você está gritando? Eu escutei o seu pedido, o que é que há? Porque aquilo já tinha mais ou menos 20 minutos, né? Eu falei assim: bem, o senhor não acha que estamos em perigo de vida? Eu falei assim: estão, e o que é que há com isso? Não tem muita gente em perigo de vida. Vocês não são privilegiados, não é? Eu falei assim: tá bem, se estamos em perigo de vida, eu vou gritar. E continuei a gritar e falei: socorro, meu Deus! E o povo todo gritando socorro, não é? Então, ele me disse: você não acha melhor parar com isso? Dar testemunho da sua fé, da sua confiança na imortalidade? Eu disse: mas e a morte? E nós estamos apavorados diante da morte. Ele falou assim: está bem, então você acha que vai morrer? Eu falei assim: o senhor não acha que estamos em perigo de vida? Eu disse: estão. Eu disse: está bem, eu estou com muito medo, estou apavorado. Como todo mundo, eu estou partilhando, eu também sou uma pessoa humana. Eu estou com medo também desta hora de morrer nesse desastre. Eu disse: está bem, então morra com educação. Cala a boca e morra com educação para não afligir a cabeça dos outros com seus gritos. Morra com fé em Deus. Eu falei assim: eu quero só saber como é que a gente pode morrer com educação. Peço permissão para condensar o meu agradecimento recitando a oração que ela orava comigo em espírito, quando eu tinha 4 para 5 anos de idade. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feito, Senhor, a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis, Senhor, cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque vosso são o poder, a majestade, a glória, o amor e a bênção, para sempre assim seja. Muito obrigado. TV Chico Xavier, a sintonia do